Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o SCP-049. Bem, o SCP-049, ele vem da classe Euclidean, e a sua forma de conter este SCP é uma contenção de uma célula de segurança padrão do setor de pesquisa 02, na área 19. O SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante um transporte, o SCP-049 deve ser equipado com traje de restrição classe 3, incluindo um colar de travamento de restrições de extensão, e monitorado por não menos que 2 guardas armados. Enquanto o SCP-049 é geralmente cooperativo com a maioria dos funcionários da Fundação, surtos e mudanças súbitas de comportamento devem ser enfrentados com força elevada. Sob nenhuma circunstância, qualquer funcionário deve entrar em contato direto com o SCP-049. Durante esses períodos, no caso do SCP-049, se torna-se agressivo a aplicação de lavanda, que mostrou produzir um efeito calmante sobre a entidade. Quando acalmado, o SCP-049 geralmente se tornará complacente e retornará à contenção sem nenhuma resistência. A fim de facilitar a contenção contínua, o SCP-049, a entidade, deve receber cadáver de um animal que recentemente foi morto, tipicamente de um animal bovino ou qualquer outro animal grande, uma vez que a cada 2 semanas para o estudo. Cadáveres que se tornam instâncias do SCP-049-2 devem ser removidos da cela de contenção do SCP-049 e são imediatamente incinerados. O SCP-049 não tem permissões para interagir com seres humanos e solicitações de interagir com seres humanos devem ser negados. O SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos desconhecidos na cidade de Montauban, no sul da França, durante o ataque de uma casa local. Os investigadores encontraram várias instâncias do SCP-049-2, bem como o próprio SCP-049. Enquanto o pessoal se encontrava com as instâncias hostis dos SCP-049-2, observou que o SCP-049 assistia todo incidente e escrevia tudo no seu bloco de notas. Depois das instâncias do SCP-049-2 foram terminadas, o SCP-049 prontamente entrou em custódia da Fundação, se auto-entregando para a Fundação. O SCP-049 é uma entidade humanoide, com cerca de 1,9 metros de altura, que tem uma aparência de um médico de peste medieval, enquanto o SCP-049 parece estar usando roupas e a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão. As roupas parecem ter crescido no corpo do SCP-049 ao longo do tempo, e agora são quase indistinguíveis de qualquer forma que seja abaixo deles. Os raios-x indicam que, apesar disso, o SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide, sob uma camada externa. O SCP-049 é capaz de falar várias línguas, embora prefira o inglês ou francês medieval. Embora o SCP-049 seja geralmente cordial e cooperativo com a equipe da Fundação, ele pode se tornar especialmente irritado ou às vezes agressivo se sentir que está à presença do que se chama a pestilência. Embora a natureza exata dessa pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, parece que é uma questão de grande preocupação para o SCP-049. Ele se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contido caso se encontrem. Se não for verificado, o SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo, e é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através de um contato direto na pele. Isso mesmo, ele pode matar em contato com a pele. Como isso ocorre é atualmente desconhecido, e as autópsias das vítimas do SCP-049 têm sido invariavelmente inconclusivas. O SCP-049 expressou frustração ou remorso após as mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência, embora normalmente procurem realizar uma cirurgia do cadáver e implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega. Em sua pessoa, todos os momentos, embora que as cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, isso geralmente resulta da criação das instâncias do SCP-049-2. As instâncias do 049-2 são corpos reanimados que foram operados pelo SCP-049.
Essas instâncias parecem não reter nenhuma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas habilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. Embora essas instâncias sejam geralmente nativas, se movimentando muito pouco e de uma maneira geralmente ambulatória, eles podem se tornar extremamente agressivos e provocativos ou direcionados por SCP-049. As instâncias da SCP-049-2 expressam funções biológicas ativas, embora estejam muito diferentes da filosofia humana atualmente estendida. Apesar dessas alterações, o SCP-049 frequentemente observa as instâncias do SCP-2 como os curados ou a cura para o mundo. A entrevista a seguir foi conduzida pelo Dr. Raymond durante a investigação inicial, que vocês irão ouvir agora. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Ham, and I... A doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now, you know what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor. Expand your horizons. Life and death, sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time, and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more, if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. Oh, I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre o SCP-049, existem ainda relatórios e mais 2 gravações do Dr. Raymond e de outro doutor. Claro, se vocês quiserem muito, além de curtirem, escrever alguma coisa no comentário, claro que eu ia trazer. Então, acho que é só, né? Até o próximo vídeo. Fui!